Boa noite, meus amigos, meus alunos. Essa é a aula número 12, mas é uma aula especial. Isto em razão de hoje, 14 de abril, comemorarmos 156 anos do lançamento do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Em 14 de abril de 1864, Allan Kardec lançava essa obra extraordinária. E eu traria para vocês, dentro dos limites do limite do tempo, o que pode ser colocado de maneira objetiva e sintética. Antes de tudo, peço para se inscreverem no curso e aqueles que quiserem questionar ou trazer perguntas ou mesmo criticar, que usem o e-mail adm.doutrinaespírita@gmail.com. Vamos então à homenagem ao dia de hoje, 156 anos de publicação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, 14 de abril de 1864. A publicação desse livro, um livro religioso, aparentemente, mas não é, ele causou um grande impacto na igreja francesa e depois nas outras também, protestantes. Vamos ver quais são os grandes efeitos da publicação desse livro sobre o sistema religioso vigente e a pretensão do professor Kardec, os objetivos que ele tinha ao publicá-lo. Os efeitos. Primeiro, houve uma apropriação dos evangelhos que até então era um território exclusivo da religião católica e da religião protestante. Então, a religião católica se sentiu ameaçado quando o Espiritismo fala em Jesus, fala nos evangelhos, fala nos apóstolos, cita os evangelhos de Mateus, Lucas, João, Marcos. Ela se assusta, não gosta. É uma invasão daquilo que ela se julga e se autodominou, proprietária e representante de Deus e de Jesus no mundo. Quer dizer, tem hierarquia, Deus, Jesus e o Papa. Então, a coisa ficou, para ela, sobretudo, houve uma situação de hostilidade. Segundo, o livro aplicou a filosofia espírita, que são os argumentos filosóficos e os estudos racionais e lógicos, para interpretar os evangelhos. Os evangelhos estão escritos em linguagem metafórica, cheia de alegorias e figuras de linguagem, figuras de toda espécie. Então, a partir disso, quando o Espiritismo abre esses textos e dá o verdadeiro sentido proposto por Jesus, muito mais além da aparência de uma frase, mas sim vai ao espírito do conteúdo do livro, ele dá uma outra versão que não vai ser compatível mais com a igreja. E a igreja se revolta com isso. Terceiro, evidencia, através desse trabalho, a criação artificial dos dogmas, dos artigos de fé, dos cultos, dos rituais, das oferendas, dos sacrifícios, que jamais Deus propôs isso. Isso foi uma criação do homem. O homem criou isso para articular, então, uma instituição cheia de detalhes e de poder e cheia de obrigações, para que submetesse, então, os indivíduos àquela fé ou àquela religião. O Espiritismo mostra que Deus jamais provocou isso. E existe uma passagem muito boa, se eu não me esqueci, em Isaías, que Deus não habita os templos erguidos pela mão do homem. Deus não habita os templos erguidos pela mão do homem, mostrando que as coisas artificiais não representam a Deus. Quarto, exclui dos textos dos evangelhos, exclui os seguintes textos. Textos sobre o cotidiano da vida de Jesus, os atos do dia a dia dele, sobre os milagres, sobre as predições, sobre as palavras que a igreja tomou como dogma e se atém unicamente às máximas morais
que a moral é uma coisa universal, a moral do bem é uma coisa universal, ela atinge todas as comunidades, todas as religiões e todos os homens que querem seguir um caminho melhor. E, finalmente, a partir dessa instrução, o Espiritismo dá continuidade ao percurso que começou com Moisés, continuou com Jesus e continua-se com o Espiritismo. Ou seja, é uma linha de tempo em que sobre ela, lá em Moisés, 5.000 anos antes, ou 3.000 anos antes de Jesus, depois o Espiritismo, 1.800 anos após Jesus, essa linha do tempo foi marcada por um processo evolutivo da moral e do intelecto. E cada época teve a sua cultura, teve a sua instrução, teve o seu intelecto. E a razão disso foi esse processo gradual e crescente de evolução. Mas, como é um processo, um passo à frente depende de um passo atrás. E esse um passo à frente vai dar um outro passo atrás. Então, uma continuidade, não uma solução, uma interrupção de continuidade nessa linha de tempo que vai de Moisés, Jesus e o Espiritismo. Então, o Espiritismo continua nesse movimento religioso autêntico, ligado a Deus. E revela, isso é importante, ele revela Jesus como o nosso líder, o líder do Espiritismo e o responsável pelo seu advento. Isso é claro. Vamos ver se está constante aqui no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que diz aqui, que é o item 7 do capítulo 1. Eis que o professor Kardec diz: o Espiritismo veio cumprir no tempo predito o que o Cristo anunciou. Que o Cristo anunciou. E preparar a realização das coisas futuras. Quer dizer, dá um horizonte de instrução que vai lá na frente dar outros referenciais. E mudar a vida. Ele é, portanto, obra do Cristo, né? É obra do Cristo, que o preside, assim como igualmente o anunciou, a regeneração que se realiza e que prepara o reino de Deus na Terra. Então, nesse momento, o Espiritismo, ele conflui os ensinamentos de Moisés, os ensinamentos do Cristo, e ele, então, articula esses ensinamentos de uma forma consistente e conjunta, unida e fechada, para poder apenas dar interpretações diferentes. Ele não vai falar diferentemente que Jesus falou, no sentido profundo, no simbolismo. Ele vai falar exatamente o que Jesus falou. E vamos ver por quê. Porque esse fato que Jesus falou e que constitui a pedra angular do Espiritismo, vocês têm que saber, é aonde o Espiritismo vai crescer como um todo. Ele já tinha crescido como filosofia, mas faltava um lado dele de filosofia que o conduzisse a um processo histórico. Ele tinha que entrar na história. Não era pela filosofia só, era pela sua relação com Jesus e com Moisés. Mas no caso aqui, o texto é de Jesus. É o Consolador prometido. Se me amais, observai os meus mandamentos. E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador. Então Jesus diz que vai enviar um outro Consolador. Nós supomos que é uma outra, temos certeza que é uma outra doutrina. Para que fique eternamente convosco. O que é que fica eternamente conosco? É o conhecimento, é a ideia, é o saber. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque o não conhece. Porque nesse momento, naquela época, eles não tinham a capacidade intelectual e moral para poder penetrar na substância mais íntima dessas verdades. Mas isso aconteceria com o tempo. Vós, porém, o conhecereis, quer dizer, nós da época do Espiritismo, porque ele ficará convosco, estará em vós. Isso, a doutrina, a ideia e o saber vêm para nós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ou seja, o Espiritismo, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito.
Ensinar todas as coisas. Se tem que ensinar todas as coisas, há coisas que não foram ensinadas. Foram ensinadas algumas coisas, mas não todas as coisas. Então, todas as coisas que não foram ensinadas, serão ensinadas. É uma pizza que foi cortada um pedaço, 3 pedaços, faltou os 4 pedaços da pizza. Agora vem esses 4 pedaços para formar o todo da pizza. E, além disso, recordar o que vos tenho dito, ou seja, as pessoas esqueceram, e esquecerem vão ser relembradas. Então, João 14, ele coloca, é a pedra angular do trabalho do Evangelho segundo o Espiritismo e da sua consistência estritamente moral baseada em Jesus. É extraordinário. E isso vai avançando para o processo religioso. E, finalmente, nós temos o papel de Jesus e o papel de Elias nesse evento do nosso Evangelho segundo o Espiritismo e do advento de Jesus, que está aqui no livro A Gênese. A Gênese meu é da Fundação Espírita André Luiz, o AFEAL. Eu não estudo o livro da FEB, porque são adulterados, não estudo no livros que são confiáveis. Esse aqui é confiável, a Gênese é a única confiável no momento, porque corresponde à primeira edição e à única autêntica de Allan Kardec. Vamos ver em 17. Foi a ignorância do princípio do infinito de perfeições de Deus. Não, 17. Não é esse, desculpa. Capítulo 17. Desculpa. Dezessete. Capítulo 17, 37. Essa predição de João que nós falamos é, sem contradita, uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque constata de maneira menos equívoca que Jesus não disse tudo aquilo que tinha para dizer, porque não seria mesmo compreendido pelos seus apóstolos, já que a estes que ele se dirigia. Se lhe houvesse dado instruções secretas, eles a teriam mencionado nos evangelhos. Desta forma, não tendo dito tudo aos seus apóstolos, os sucessores dele não puderam saber mais do que eles, e poderiam ter se enganado quanto ao sentido da palavra, dar uma falsa interpretação aos seus pensamentos, frequentemente encobertos sob a forma de parábolas. As religiões fundadas sobre os evangelhos não podem, pois, se dizer em posse de toda a verdade, já que ele reservou para si a complementação ulterior dessas instruções. Então, nenhuma religião tem toda a verdade, porque ele reservou para a época mais próxima a complementação, ensinar o todo que faltava, do todo o que faltava. Então, nenhuma religião pode ser de posse dessa verdade. Ele anuncia sob o nome de Consolador, Espírito de verdade, aquele que deve ensinar todas as coisas, o Espiritismo, e fazer lembrar o que ele disse, recordar, porque o seu ensino não estava completo, mais uma vez. No mais, ele previu que seria esquecido o que havia dito e que seria descaracterizado, já que o Espírito da verdade devia fazer relembrar, trazer a verdade que não foi comunicada e relembrar, em concordância com Elias, entre o Elias, restabelecer todas as coisas. Isso é segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. E quando nós vimos ao Elias, vimos que ele não foi reconhecido, ele veio para restabelecer, mas não reconheceram e trataram como quiseram, ou seja, Elias, que era João Batista, cortaram a cabeça dele, e aqui em parceria com Jesus, Elias vem restabelecer. Um dia nós podemos descobrir quem é o Elias, hein? É uma coisa interessantíssima. Eu agradeço a vocês por tudo, espero que eu tenha comemorado com vocês esse dia maravilhoso, que é a homenagem ao Evangelho de Jesus. E eu tenho aqui uma capinha para vocês, de uma palestra que eu fiz, está aqui, de Jesus, um verdadeiro semita, não é aquele nórdico de olhos azuis e claros, verdes,
cabelos louros, é um semita, um árabe, aqui, ó, Sine Gisu id Espiritismo. Sem Jesus não há o Espiritismo. Boa noite, pessoal, e agradecemos a todos a possibilidade lá no céu de ter nos dado essa beleza de aula. Muito obrigado.